Mude sua mentalidade e multiplique seus resultados. Em uma simples frase, te leva ao sucesso. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou a Jaqueline Neves, eu sou contadora, eu sou terapeuta e palestrante. Eu fiz uma transição de carreira há 3 anos e hoje o meu objetivo é ajudar empresários e empreendedores a destravarem o seu potencial. Hoje eu ensino como prosperar através de uma mentalidade forte e estratégica, ajudar a multiplicar os seus resultados através da mentalidade, técnica e ação. Vamos lá? Para começar, eu tenho uma pergunta para vocês. Se você dobrasse hoje as suas vendas, o que mudaria na sua vida? Essa frase, ela diz muito. A resposta revela como está a sua motivação. Se você pensa que você não tem capacidade de dobrar o seu faturamento hoje, tem algo que te limita para ir ao sucesso. E aqui eu trago uma frase do Tony Robbins que ele diz: 80% do sucesso nos negócios vem da mentalidade e apenas 20% vem da estratégia. Ou seja, precisamos ter esse equilíbrio entre a técnica e a mentalidade, entre o emocional, a inteligência emocional. E aqui eu vou trazer um caso real para vocês. Ana sempre teve medo de cobrar o valor justo pelo seu serviço. Ela tinha muito medo, ela tinha baixa confiança, baixa autoestima, ela acreditava que ninguém pagaria pelo seu valor, ela tinha uma crença de que o produto dela, o serviço dela era muito caro. Assim como Ana, eu também já tive essa crença. Mas a Ana mudou esse olhar. E ao mudar esse olhar, ela conseguiu elevar as suas vendas, ela conseguiu faturar mais e ter mais lucros. E você, já pensou nisso? Você sabe quais são os seus bloqueios que te limitam e impedem de você ir além? Vamos lá. Eu vou trazer 3 grandes pontos que podem impedir você de ficar estagnado dentro das suas vendas. 1, são as crenças limitantes. Por exemplo, vender é empurrar algo para alguém. Vender é difícil. Ou a procrastinação, o medo do não. Muitas vezes, pessoas, elas procrastinam em oferecer o que têm porque elas têm o medo da rejeição. E elas nem sabem. E é muito importante trabalhar essa mentalidade, porque toda vez que eu vou oferecer algo para alguém, eu corro esse risco. E é como eu estou firme na minha posição para lidar com a frustração. E de encontro vem a falta de clareza, que é o 3º ponto. Se eu não tenho clareza do que eu vendo, se eu tenho uma crença que me limita, que me impede de olhar para essa venda, de olhar para esse cliente de uma forma estratégica e saber o que eu ofereço e medo de precificar, eu não consigo crescer. Eu sempre vou ficar no raso. Mas uma boa notícia. Temos solução, temos possibilidades de sair deste ponto A para o ponto B. Então, a única barreira entre você e o seu objetivo é a história que você conta para si mesmo sobre por que ainda não alcançou. Qual é a sua limitação hoje? Quais são as palavras, as frases internamente que permeiam a sua mente ou até o que a sua mente para você, que te impede de alcançar o seu objetivo. Vamos lá. 3 etapas de um vendedor de sucesso. Aqui é uma premissa. Ele precisa de uma técnica. Todos nós precisamos da técnica, a base da consistência, saber o que está vendendo, treinar, ter um perfil do comercial, ter as suas ferramentas. Treinar, treinar e treinar. Mas só a técnica não me garante essa venda. Eu preciso ter uma habilidade que se chama ambição. E essa ambição, ela vem muito de encontro com a motivação.
o motivo da sua ação, o motivo de você estar oferecendo o seu produto e o seu cliente para o seu cliente. Então, o que te impulsiona? Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos que fazem com que você passe a passar essa confiança junto com a sua técnica? E não por menos, algo que é muito importante, que é a gestão das emoções. É um grande diferencial na performance dos vendedores. Por que é um diferencial? Porque quando eu faço o ciclo da técnica, eu tenho o meu motivo e eu tenho uma autoestima, eu tenho uma barreira, né? Argumentos contra o possível não, quando eu entendo o valor do que eu estou oferecendo, quando eu me conheço, eu tenho uma mentalidade de que, ao invés de vender é difícil, vender é fácil, vender é prazeroso, vender é bom, vender me dá motivos para atingir os meus sonhos, eu faço essa roda girar de uma forma fluida. E assim, com muito treino, eu consigo alcançar um patamar de sucesso. Dentro desse quesito, para você ser um vendedor de sucesso, uma pessoa com poder pessoal, eu vou te deixar essa outra pergunta. Se você não se valoriza, como você espera que o seu cliente pague pelo seu preço? Como que está o seu posicionamento hoje no mercado? Mas como está o seu posicionamento internamente? O que você pensa? Você se valoriza como pessoa para estar ali naquele momento como profissional? É muito importante ter essa clareza. E aqui eu trago 3 tipos de vendedores, né? Tem aquele vendedor que oferece um serviço e o cliente recusa. E ele olha para o cliente e fala: ah, esse produto não era, esse serviço não era para você mesmo. O segundo vendedor, ele vai oferecer e ele vai falar assim, o cliente vai recusar, ele vai falar: poxa, fiquei triste, vou desistir. E o terceiro oferece e o cliente também recusa, mas ele fala: o que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar dentro da minha técnica, dentro da minha gestão, da minha ambição e do meu valor para conquistar essa venda e próximas vendas? Então, reflita qual desses 3 você está hoje. Qual desses 3 vendedores você entra para que você alcance multiplicar os seus resultados. Dessa forma, nós vamos para um plano de ação prático, né? Então, entendemos que é muito importante reprogramar a mente, identificar uma crença limitante. Então, por exemplo, eu identifiquei que vender é difícil. Eu vou realinhar essa crença. Eu vou trazer para mim, dentro do meu pensamento e do meu sentir, que vender é fácil. Eu vou ter uma ação diária, eu vou escolher 3 leads para começar a trabalhar dentro dessa nova possibilidade. E no final eu vou pensar o que funcionou, o que deu certo e o que não deu certo. Novamente eu vou substituir uma nova crença positiva, vou ofertar de uma forma diferente, vou fazer postagem nas minhas redes, vou comunicar no meu grupo de negócios. E no final, eu vou entender quais são os ajustes necessários que eu preciso ter para fazer fluir. Aonde desses 3 pontos eu preciso melhorar? Quando eu desmembro, eu consigo entender. É um problema que eu não estou conseguindo gerir as minhas emoções e como que eu faço? Eu preciso entender quais são as minhas falas internas. Eu preciso entender quais são as minhas ações, entender quais são os passos em que funcionou ou não e ajustar a rota. E, ajustando a rota, nós temos o potencial de multiplicar os resultados em 3 passos. Então, defina o que realmente você vende. Aqui, o que você vende não é simplesmente o serviço ou o produto, é o que traz valor. O que você entrega de valor para o seu cliente? Não é apenas uma caneta,
é aquela escrita vai trazer para ele? Qual é o benefício de você trazer aquela escrita para ele? É muito importante isso ser claro, porque isso vem muito de encontro com a sua motivação e propósito de trabalho. O seu propósito de você estar fazendo isso diariamente e não ser um fardo, ser prazeroso. Entender. E quando você entende, acontece uma ressonância que o cliente também automaticamente ele vai entender o que você tem para oferecer. Ele vai se conectar com você de uma forma natural. Ele vai querer o seu serviço ou o seu produto, mesmo que de repente a sua concorrência seja acirrada e você tenha um preço até um pouco maior ou diferente do seu concorrente, mas quando a diferença é o valor agregado e não simplesmente o preço, a sua venda ela acontece de uma forma fluida e melhor. Então, eu entendi o meu valor para o cliente, eu vou criar micros desafios de vendas. E eu coloco esse desafio aqui para vocês hoje. O que são micro desafios? Eu estou estagnado. Eu identifiquei que se eu vender mais, igual eu falei lá no começo, eu vou realizar o meu sonho, eu vou fazer a minha empresa crescer, eu vou alavancar, eu vou sair dessa zona de paralisação. Então, eu vou definir que os meus micros passos serão 10 leads em uma semana. Tá bom? Então, 2 leads por dia, 14. No final, eu até alcancei mais, alcancei 14 leads. Então, eu vou definir por passos para atingir uma grande meta. E compartilhe esses depoimentos e histórias. Esteja em mesas com pessoas que estão na mesma ambição que você, que estão no mesmo mastermind. Esteja compartilhando com outros profissionais para que vocês consigam elevar, alavancar essas vendas e toda a logística, né? Toda essa performance, o como que o outro faz, sem olhar o outro como concorrente, analisando o outro como um parceiro de trabalho, como que ele pensa, como que ele criou a estratégia e compartilhar também de uma forma leal o que você também está fazendo e assim todos crescem juntos. Assim, você consegue multiplicar os seus resultados para um próximo nível. E, multiplicando os resultados, eu trago para vocês, os resultados não vêm para quem espera, mas para quem age. Então, eu posso ter a técnica, a ambição, e eu tenho que ter a gestão das emoções, mas eu preciso agir. Não dá para apenas ficar no mental, pensando como poderia ser, como foi, como não deu certo ou como vai dar certo. Eu preciso ter ação. É trabalhando que o trabalho se performa. É trabalhando que vamos construindo, que você vai construir a sua estratégia, que você vai treinar a sua performance, que você vai também exercitar a sua mente para ir para novos patamares. E aqui eu vou deixar o que nós passamos nesse momento. Um breve resumo, né? Um debriefing da palestra. Entendemos o que estava nos travando para o crescimento. As crenças, a procrastinação e os medos. Como mudar a sua mentalidade para ser um vendedor de sucesso. É você ter técnica, estratégia, ambição e gestão emocional. Mudar a crença que te limita para uma crença que te possibilita, uma crença que seja positiva e não é apenas aquele positivo falado, e sim aquele positivo sentido que tem uma tonacidade para você. Depois entramos em estratégias práticas para vender mais. Então, é você ter uma micrometa, mudar a sua crença e ter ação. E multiplicando os resultados, você entender o real valor seu como profissional e, principal, o real valor do que você entrega, além do valor financeiro. Estar em conexão com esse propósito. E aí sim, você vai entregar um valor para o seu cliente, você vai manter isso, essa conexão com ele,
de partilhando com outros colegas e assim alavancando o seu negócio. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar e deixar um desafio aqui. Coloque em prática. Gosto da mão na massa. Aprendemos quando temos ação. Então, aplique os 3 passos. Plano de ação 3x7 e compartilhe nos seus stories. Me marque, @Jaqueline_Silva Neves. Aqui estão os meus contatos, LinkedIn, Instagram, o meu WhatsApp. Entre em contato, eu tenho um grupo VIP, onde nós podemos aprofundar ainda mais todo esse conteúdo com material suporte para trazer para você esse overview para você mudar a sua mentalidade e alcançar novos patamares e alcançar a prosperidade. Então, sou muito grata estar aqui ao Palestrantes do Brasil, ao Mauro, e estou aberta para as dúvidas. Jaqueline Neves, sensacional, sensacional. Eu mesmo anotei aqui vários pontos para poder te perguntar, mas vamos ver primeiro os comentários. Pessoal, deixem suas perguntas para aproveitar todo esse conhecimento. Jaqueline, você logo no início falou de crenças limitantes. A pergunta Sim. é, qual o primeiro passo para a gente eliminar uma crença limitante? É reconhecer que você tem ela. Então, muitas vezes, a crença, ela é tão comum, né? Então, é comum você ouvir a pessoa falar, vender é difícil. E para ela é comum, para ela isso não é uma crença limitante. Mas quando ela vai performar na venda, ela não vende porque lá no inconsciente dela é difícil. Então, quando ela olha de uma outra forma, ela encara que aquela venda pode ser prazerosa. Quando ela olha o que ela entrega para o cliente, aquele difícil passa a ser possível, ele passa a ser alegre, né? Então, não muda um status, inclusive, só na mente, muda no corpo, a pessoa se abre, ela toma poder daquilo e ela consegue, sim, passar desse nível. E um outro conceito que você trouxe, que eu gosto muito também de comentar nas minhas palestras, é micro desafio. Na verdade, eu falo muito de mini hábitos, se você trouxe o micro desafio. Eu queria que você abordasse um pouquinho mais a importância, porque muitas vezes nós ficamos paralisados porque a gente fica imaginando algo muito grande, um objetivo muito grande. Então, pega um exemplo aí e traz para a gente um exemplo prático de micro desafio. Então, vamos lá. Eu tenho que fechar 30 clientes em um mês, fazer um faturamento de R$500 mil, tá? Então, eu posso desmembrar essa meta, né? Esse é o micro desafio, é fazer um desmembramento. Como eu vou alcançar essa meta macro? Só que eu vou acompanhar dentro desses desafios pequenos que eu criei. Então, eu vou colocar lá no meu dia, vou criar uma planilha, um to-do, né? Como a pessoa preferia um planner, vai criar um planejamento. Então, 3 vendas por dia, ela vai vender, sei lá, 30 mil, vou colocar aqui, 30 mil, 3 vendas por dia. E ela vai colocar, para mim vender 3 vezes por dia, 30 mil, eu tenho que fazer quantos contatos? Eu vou olhar, selecionar os meus clientes, eu tenho que listar 30 contatos, pelo menos. E eu vou enfrentar, né? Eu falo que é um enfrentamento, porque, como eu disse lá, existe muita resistência, às vezes, para o não. Então, muitas pessoas não entram em contato com 30. Eu quero vender 3, eu vou entrar em contato com 3. Chegando no final do dia, eu não bati a meta, mas não é muito bem assim. Então, eu crio um micro desafio. Naquele dia, eu vou entrar em contato com 30 pessoas e eu vou mitigar isso por dia até eu saber se eu estou alcançando a meta ou não. Na metade, eu consigo parar e recalcular a rota. Então, os micro desafios, eles são uma forma de você mitigar se você está alcançando a sua grande meta. Porque quando a gente olha uma grande meta, parece que ela é inalcançável, que é difícil, né? E quando, na verdade, não é. Se eu consigo fracionar, eu consigo, sim, alcançar o resultado.
sensacional e aumenta demais a motivação. Passa a Sim. palavra aqui para o Mário Simões. Jaque, parabéns, viu? Muito joia, muito rica a palestra, cheio de valores, vale a pena o pessoal que está assistindo voltar para assistir de novo, né? Eu acho que dos maiores desafios que as pessoas têm nas vendas é enfrentar o não. Sim. Porque a pessoa se sente rejeitada, né? Nossa, ele me rejeitou, ele não quer mais saber de mim, não. Tem nada a ver com você, talvez o seu produto, talvez o seu serviço, talvez não é um bom momento para aquela pessoa, talvez ela não tenha interesse, mas aquele Talvez não pode levar a pessoa, né? Pode Sim, falar? Desculpa, que talvez não seja nenhum cliente ideal naquele momento. É verdade. Só que quando eu falo do valor do profissional, quando eu falo que ele tem que estar bem, né, dentro da sua própria mentalidade, é para que esse não profissional que ele recebe lá do outro, do cliente, não bata em uma dor pessoal dele. E aí trave ele pessoalmente. Porque a dor da rejeição é uma dor natural do ser humano. Uhum. Só que quando ele não se conhece, ele vai achar que é sobre o outro, quando na verdade é sobre ele, é sobre ele administrar aquele posicionamento e olhar de uma forma holística, integrada. Ah, que legal. Isso que eu aprendi há muitos anos atrás, quando você vai num consultório médico, né? E você está ali na sala de espera, e tem um paciente, vai entrar outro, a secretária fala assim, né? Próximo, e a venda é a mesma coisa. Você levou um não, eu aprendi a falar next, né? Próximo, vamos para o próximo. E tudo bem, né? A gente passa por vários nãos até chegar ao sim. Então, a hora que você tem essa capacidade de lidar com os nãos e enfrentar, você vai chegar com mais frequência. Ok, vamos passar por mais nãos porque vou encontrar um sim, não é isso? Exatamente. Eu gosto de um exemplo breve, que o Starbucks aqui no Brasil, ele não aceita nem Pix. Então, você quer aprender a tomar um não, vai tomar um café e queira pagar no Pix. É dolorido você ter o dinheiro na conta e não conseguir pagar o seu café. Então, é uma forma que eu sugiro de treinar esse não. Muito bem, muito bem. Boa noite. Tchau, tchau.